Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. A segunda pergunta que pega, né? Quem está fazendo Jesus feliz? Recebi a missão de estar compartilhando com a igreja uma palavra. E sempre é uma responsabilidade muito grande entender o que Deus quer transmitir, o que Deus quer falar. Até mesmo quando a gente tem uma linha, como é o caso desse mês, em que o propósito é falar sobre o significado da Páscoa. Mas ainda assim é tanta coisa para falar sobre o Senhor, é tanta coisa para expressar, para colocar diante dos ouvidos, do coração e dos olhos. E eu espero que aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração nesses dias, que eu possa compartilhar com vocês, de alguma forma isso venha gerar no coração de vocês transformação, vida, mudança e consciência sobre essa verdade. Amém? Pastor William, queria te convidar a adorar mais um pouquinho. Continue no espírito de adoração. Se você quiser, feche seus olhos, continua falando com o Pai. Porque essa reunião só faz sentido se o Senhor se fizer presente e se Ele continuar se manifestando, continuar falando, do começo ao fim. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Diga: seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga ao Senhor: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Diga: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Diga: poderoso Deus. Quando a gente olha para a Páscoa, e a gente olha para o início dela, como aconteceu, quando ela foi fundada, a Páscoa, ela significa passagem. E ela foi marcada pelo momento em que a morte passou pelo povo de Israel, mas não tocou o povo de Deus. E um dos símbolos que são marcantes dentro dessa história, dentro da Páscoa, é o sangue. O sangue do Cordeiro que foi passado nos umbrais das portas e que sinalizava o lugar que a morte, o anjo da morte, não podia acessar. E não tem como a gente falar sobre esse tema sem falar sobre o sangue. E o que eu quero compartilhar um pouquinho hoje com vocês, com a igreja, é sobre o precioso sangue de Jesus.
Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Quem é rápido de endereço aí, que já achou, acompanhe na sua Bíblia. Se não, você pode acompanhar aqui no telão, eu vou ler aqui. 1 Pedro 1, 18, fala assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Continua. Mas com o precioso sangue. Fala de novo. Com o precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Não foi com riquezas, não foi com a força do braço, não foi com dinheiro, nada disso. Mas foi com o sangue de Jesus derramado naquela cruz, que nós fomos resgatados, que nós fomos tirados de uma condição a qual nós nos encontrávamos. E esse precioso sangue, ele opera sobre a sua vida, meu irmão. Ele opera sobre a nossa vida. E a gente precisa entender que o sangue, desde o início, ele sempre foi precioso para o Senhor. Ele sempre teve valor para o Senhor. Lá em Gênesis, quando o Senhor está dando instrução ao seu povo, Ele fala para eles: olha, vocês vão comer de tudo, mas a carne com o seu sangue, ou seja, com a sua vida, inverte-se, a carne com a sua vida, ou isto é, com o seu sangue, isso vocês não comerão. Havia uma instrução para que o povo não comesse, não bebesse sangue. Essa mesma instrução que é dada lá em Gênesis, lá no começo de tudo, ela também é dada no livro de Atos, para a igreja de Cristo. Ou seja, é um mandamento que ele saiu da lei e ele foi transferido para a igreja de Cristo. E ele continua sendo válido para nós. Lá no primeiro concílio em Jerusalém, quando os apóstolos se reúnem para tratar sobre algumas questões, principalmente sobre a igreja dos gentios, uma das coisas, entre outras, que é deliberada é sobre abster-se do sangue. Não poderia comer e nem beber o sangue. E ali eles estavam falando do sangue de animais. Porque o sangue, ele é vida. E ele precisava voltar para ser derramado na terra para voltar para o Senhor. Existia um valor no sangue dos animais. Mas não apenas no sangue dos animais. Você vai ver que Deus, ele também tem um maior rigor quando se trata do sangue do homem. Independente da condição do homem. Também lá em Gênesis vai falar que se alguém derramasse o sangue, se alguém tirasse a vida de alguém e derramasse o sangue, essa pessoa precisaria pagar com a sua própria vida, ou seja, com o seu próprio sangue, aquilo que foi feito. Porque existia um valor no sangue derramado. Mesmo para aqueles que eram inimigos de Deus, rebelados contra Deus, esse preço era cobrado, se o sangue fosse derramado. E quando a gente avança um pouquinho mais, o salmista, lá no Salmo 116, ele vai dizer: preciosa é a morte dos seus santos aos olhos do Senhor. E essa palavra preciosa, no sangue que é derramado também na vida daqueles que são escolhidos, chamados pelo Senhor. Quando você olha também para o livro de Apocalipse, você vai ver que lá o texto vai falar sobre a grande meretriz. E vai falar que ela está embriagada com o sangue dos santos. O sangue das testemunhas de Cristo. Ou seja, ela foi alguém que derramou esse sangue. Ela estava embriagada, ela estava bebendo desse sangue. E haveria juízo sobre essa pessoa. Haveria juízo sobre ela. Então a gente precisa entender que o sangue, ele é precioso aos olhos do Senhor. O sangue dos animais era precioso. O sangue do homem, mesmo aquele que era rebelde contra Deus, era precioso. O sangue dos santos, daqueles chamados, dos filhos, é precioso ao Senhor. E o que dizer então do sangue do seu primogênito? Do sangue de Jesus, do seu filho. Faltaria adjetivos para expressar, para tentar transmitir para vocês a preciosidade, a grandeza e o poder, e quão valioso é o sangue de Jesus, o sangue que foi derramado naquela cruz. Mas
como quase tudo na nossa vida, a gente tem uma extrema dificuldade de dar valor para as coisas. E a gente geralmente valoriza depois que a gente perde. Geralmente a gente dá valor para algumas coisas depois que aquilo já não está mais na nossa posse, já não está mais na nossa mão. Você quer ver? Muitas vezes a gente só dá valor para a nossa saúde quando a gente está doente. Muitas vezes você só dá valor para não acordar com dores no seu corpo se você sofre com essas dores. Quem aqui acordou hoje bem, sem nenhum tipo de dor e falou assim: Senhor, muito obrigado, porque hoje eu acordei e não estou sentindo nenhuma dor no meu corpo? Só vai fazer isso quem vive com dores no corpo. E quando acordar e perceber que não está mais doendo, falar: Senhor, obrigado. Só faz sentido para quem vive algo. Só faz sentido cuidar da saúde para aquele que quase perdeu a sua vida. E às vezes precisa quase que um infarto tire a sua vida para você começar a cuidar um pouquinho da sua alimentação, se exercitar um pouquinho mais, perder um pouquinho de peso. Mas a gente às vezes tem memória curta, porque daí, quando a gente está mal lá, a gente fala: não, eu preciso comer melhor, preciso me exercitar. E a gente até vai um tempo, depois aquele mal passa, quando você vê, você já está comendo qualquer coisa, bebendo qualquer coisa, esquecendo de se exercitar. Isso não é para todos, isso é só para alguns, e eu me incluo, muitas vezes, no meio disso. Irmãos, a gente só valoriza um prato de comida, só sabe valorizar um prato de comida quem passou fome. E eu não estou falando dessa fome que às vezes a gente sente, porque passou um pouquinho da hora de comer. Porque você sabe que se você chegar na sua casa, você vai comer. Se você bater num restaurante, num mercado, numa lanchonete, você vai comer alguma coisa e está resolvido. Eu estou falando daquela fome que sente aquela pessoa que não tem nada na sua casa, que não tem recurso para comprar e que não sabe quando vai ser a próxima vez que ela vai se alimentar. Eu estou falando desse tipo de fome. Só quem passou esse tipo de fome sabe o valor de um pedaço de pão. Então, geralmente, a gente só sabe o valor das coisas quando a gente perde ou quando elas são necessárias, por uma necessidade pessoal. A gente tem um costume, é cultural, a gente fazer homenagem para as pessoas que morreram. Só depois que elas morreram a gente faz homenagem para elas. Porque enquanto estão vivas a gente não faz homenagem. Porque esse é um hábito de só valorizar depois que se perde. De só entender o valor de algo quando há uma necessidade explícita e imediata daquilo. E o sangue de Jesus é algo que precisa ser entendido por nós. O seu valor, a sua importância e o que Ele fez, faz e continuará fazendo por nós. Entender o valor do sangue é entender parte da obra de Cristo. É entrar num lugar de consciência do que Ele fez, de quem Ele é e do poder que existe nisso. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho sobre essas verdades. Entendendo que de muitas maneiras o sangue de Jesus é verdadeiramente útil para o povo de Deus. Vamos falar aqui um pouquinho sobre o poder do sangue e como ele se manifesta. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês: o sangue, ele tem poder de remissão. Abra sua Bíblia lá em Hebreus 9, verso 22. Hebreus 9, verso 22. Se você encontrou, leia, senão você pode acompanhar aqui no telão. Fala assim: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Sem sangue derramado não há remissão. E o que é remissão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o que é remissão? Remissão significa o perdão de uma dívida. Fala para ela agora. Perdão de uma dívida. É uma forma de extinção da obrigação que existia. É como se o credor, aquele para quem se deve algo, ele decide perdoar a dívida de quem está devendo. E não pretende mais exigir que ela seja paga. Mas ele não perdoa porque ele é bom. Ele perdoa porque alguém pagou no seu lugar essa dívida.
E essa dívida do pecado, ela foi paga com sangue. Deus nunca perdoou pecados que não houvesse uma oferta de sangue. Até mesmo no Velho Testamento, quando a gente olha para a forma que Deus escolheu liberar o perdão dos pecados, a gente vai ver que nas ofertas, a farinha, o mel, o incenso, apenas isso não era suficiente para liberar perdão sobre o pecado. Precisava haver o sangue. Você não vai encontrar nas Escrituras um perdão que vai vir por causa do seu esforço. Não, porque eu estou tentando ser algo bom, porque eu fiz tanta coisa errada, agora eu vou fazer algo bom, eu vou me esforçar em ser bom, e com isso eu vou ser perdoado das coisas erradas que eu fiz. Não! Você não vai ver nem nas Escrituras dizendo que você precisa de um profundo arrependimento, e não que você não precise de um profundo arrependimento para o seu pecado. Mas ainda não é isso que vai te perdoar, porque se não for o sangue de Jesus, se não for o sangue que foi derramado, mesmo que você se arrependa profundamente, não existe perdão, porque somente pelo sangue que foi derramado, o sangue de Jesus, é que nós somos remidos do nosso pecado, perdoados do nosso pecado. Isso precisa estar fixo na nossa mente, porque senão nós vamos achar que nós recebemos perdão porque somos boas pessoas, ou porque simplesmente cremos em Jesus. Não, o fato de você crer em Jesus permite você acessar o sangue, mas o perdão é dado porque o sangue foi derramado. Que se o sangue não tivesse sido derramado, esse perdão não te alcançaria, meu irmão. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados, não há remissão. Não há como um pecador ser perdoado sem que ele derrame o seu próprio sangue. De quem que era o sangue que precisava ser derramado no momento em que o pecado acontecesse? A Bíblia diz que o salário do pecado é de quem? Do pecador. Então era o meu e o seu sangue que precisava ser derramado para que o nosso pecado fosse remido. Só que toda essa punição que era devida a nós, que era merecida por nós, ela foi colocada em quem? Em Jesus. Ele pagou essa conta por você. É difícil, eu não paro. Aproveita agora. O nosso pecado foi punido em Cristo. O nosso pecado foi punido em Cristo. Ele sofreu no nosso lugar. Ele derramou o sangue, que era para ser o nosso sangue, mas Ele derramou o sangue dEle, para que nós pudéssemos ser perdoados. E somente pelo sangue de Jesus eu posso ser perdoado. Nenhum outro sangue. Nenhum outro. Você pode ser o melhor crente da terra, cumprir os mandamentos, as ordenanças, os princípios, orar todos os dias por horas, jejuar, participar de cultos, fazer boas obras. E eu não estou falando que essas coisas não são importantes, porque a Bíblia diz que nós somos salvos para as boas obras. Então tudo que nós fazemos, nós não fazemos para receber algo, nós fazemos porque já recebemos algo. Mas mesmo que você fizesse tudo isso sem o sangue de Jesus, você não seria perdoado dos seus pecados. Guardou no seu coração isso? Então fala: Jesus, obrigado, porque o teu sangue me perdoa. O sangue de Jesus, ele tem poder de purificar. Abre lá em 1 João, capítulo 1, verso 7. Se você encontrou, leia, se não, apenas acompanhe aqui. 1 João 1, 7 fala assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deixa eu falar uma coisa para você. Existe uma consequência para o pecado. O pecado, ele marca o pecador. Você fica manchado
com o pecado. E não importa o que você faça, não importa o que você tente fazer, você não consegue arrancar essa mancha. Somente o sangue de Jesus tem a capacidade de purificar você das marcas do pecado. A gente precisa entender o seguinte: eu preciso ser lavado para que o pecado saia da minha vida. Eu preciso ser perdoado, e essa é uma etapa do processo. Porque primeiro eu sou remido, eu sou perdoado, ou seja, aquilo que eu fiz já não trará mais condenação sobre a minha vida. Mas agora eu preciso ser purificado. O pecado que me marcou agora precisa ser lavado de mim. E o sangue de Jesus é que faz isso. Somente o sangue de Jesus. E seja qual for o pecado, meu irmão. Não importa a gravidade, não importa a profundidade, não importa o quanto foi enraizado esse pecado na sua vida, não importa o tamanho da atrocidade que você fez, o sangue de Jesus te purifica. Ele tem poder para purificar a sua vida de todo o pecado. Isaías 1,18, ele vai falar assim: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Então não importa a mancha que o pecado fez na sua vida, o sangue de Jesus te limpa, te lava e te purifica. A Bíblia diz que em Cristo nós temos uma superior aliança, porque o sacrifício de Jesus, ele é perfeito para purificar e nos lavar. O sacrifício de animais que era feito no Antigo Testamento, ele não tinha capacidade de purificar do pecado. Ele apenas cobria o pecado. Então, quando Deus olhava para o povo, cujos animais haviam sido sacrificados por eles, ele via o sangue dos animais, e o pecado estava escondido debaixo daquele sangue. Imagine que você tem uma camisa que você gosta muito, e você derrama alguma coisa que mancha ela. E agora não existe vênice na vida que tire essa mancha da sua camisa. Você bota para lavar, você esfrega, mas não sai. O único jeito de sumir com aquela mancha dali é tingindo essa camisa de novo. Você pega lá um corante, coloca água quente e tinge toda a camisa de novo, e aí aquela cor vai vir por cima da mancha, e aí sim você não vê mais a mancha. Só que o que acontece? Aquela mancha ainda está ali. Ela não foi removida. Ela continua ali. Apenas foi colocado algo por cima dela para que ela não fosse mais vista. Era isso que acontecia no Antigo Testamento com o sangue de animais quando eram sacrificados. Eles apenas cobriam o pecado, mas eles não tinham a capacidade de purificar o homem do pecado. Somente o sangue de Jesus, somente com esse sangue, nenhuma mancha, nenhuma ruga, nem nada parecido continua na nossa vida. E é isso que o sangue de Jesus faz por você, meu irmão. Ele te limpa, ele te lava, ele te purifica. A Bíblia diz que Jesus vai vir buscar uma noiva sem mancha, sem mácula, adornada, pura. E nós somos essa noiva. O sangue de Jesus está preparando a igreja para ser recebida do Senhor, sem mácula, sem mancha, que é causada pelo pecado. E é somente o sangue de Jesus que faz isso. Só que é importante ressaltar aqui que João escreveu essa carta, ele não escreveu para o ímpio. Ele não escreveu para o pecador. E quando eu falo pecador, eu falo aquele que vive deliberadamente no pecado. Porque é fato que nós somos pecadores por causa da nossa inclinação natural, do homem caído que existe em nós. E nós somos pecadores que necessitam da graça de Deus. Mas diferente do contexto bíblico, porque toda vez que a Bíblia fala sobre pecadores, ela está falando daqueles que vivem deliberadamente na prática do pecado. São aqueles que não conheceram a Cristo, não amam ao Senhor e continuam com seus pecados escondidos ou à vista, mas praticando eles. João não está falando para esse povo aqui. João está falando para a igreja.
Ele está falando, coloca o texto de novo, João 1, 1 João 1, 7. E ele está falando, se nós andarmos na luz, assim como ele na luz está, e mantemos comunhão uns com os outros, o seu sangue é poderoso para nos purificar. Então preste atenção, o sangue que purifica, ele opera eficazmente quando nós estamos andando na luz. E o que é andar na luz, meu irmão? A gente vai ver nas Escrituras falando sobre aqueles que andam nas trevas e aqueles que andam na luz. Andar nas trevas é viver uma vida de pecado, viver uma vida de qualquer forma, onde você esconde aquilo que você faz. Mas andar na luz é viver uma vida transparente, uma vida reta, uma vida justa, diante do Senhor. Não estou falando que nós não vamos errar em algum momento, não estou falando que nós não estamos sujeitos a falhar em algum momento, mas quando isso acontecer, nós precisamos ser rápidos em nos arrepender, em consertar, em trazer luz para aquilo que está acontecendo e não tentar esconder o pecado, porque você esconde aquilo que você mantém nas trevas. João vai falar que o Senhor é luz, e se aproximam dele aqueles que têm boas obras, porque quando ele se aproxima da luz, ele expõe as suas obras. Mas aqueles que têm más obras, ele se mantém afastado, porque eles continuam andando nas trevas. Eu estou parafraseando o texto. Então nós precisamos entender que essa promessa dessa purificação contínua que existe através do sangue na nossa vida, que é algo que está acontecendo. É algo que aconteceu, é algo que está acontecendo, e é algo que vai continuar acontecendo na nossa vida. Ela só vai ser eficaz se nós andarmos na luz. Se nós nos mantermos com uma conduta de filhos. Terceiro ponto. O poder do sangue. O sangue tem poder pacificador. Colossenses 1:20, abre aí para mim. Colossenses 1:20. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. O sangue de Jesus foi que proporcionou que houvesse paz entre nós e Deus. A Bíblia vai falar, lá em Romanos, que nós fomos separados de Deus por causa do pecado. Fomos destituídos da glória de Deus, separados. Ela também vai falar que nós éramos inimigos de Deus. Então olha só, o pecado ele não apenas separou o homem de Deus, mas ele tornou o homem inimigo de Deus. Nós fazíamos guerra contra o Senhor. Ao viver uma vida de pecado, uma vida de inclinação para a carne, dos desejos da carne, para a cobiça desse mundo, nós nos tornávamos amigos desse mundo. E a Bíblia é muito clara em dizer que aquele que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então nós estávamos numa condição onde nós fazíamos guerra contra Deus. Você não pode achar que você era inocente, porque às vezes a gente tem a concepção de que a gente, era uma boa pessoa, não fazia mal para ninguém, só vivia a minha vida. Você era inimigo de Deus. Não havia bondade em nós. A inclinação da carne é para o mal. Até mesmo aquilo que você fazia de bom, a teologia fala que aquilo é graça comum de Deus sobre a vida do homem. Mas a verdade é que o seu pecado e a sua inclinação para o pecado fazia guerra contra a santidade de Deus. Nós éramos inimigos. Mas o precioso sangue de Jesus, derramado naquela cruz, ele fez paz entre nós e Deus. Ele nos tirou de uma condição de inimigos. Ele nos tirou da separação e nos levou para a família de Deus. Nos levou para um lugar de filhos amados de Deus.
Efésios 2, abre para mim, 14 em diante. Efésios 2, 14. Quero ler com vocês. 14. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Seguinte. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. E 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. O sangue de Jesus foi necessário para desfazer a inimizade que havia entre o homem e Deus. O sangue derramado trouxe paz entre o homem e Deus. E pelo sangue derramado, o poder do sangue que foi derramado pode pacificar a relação do homem com Deus. E esse é o poder do sangue de Jesus. Mas não apenas ele traz paz entre o homem e Deus, mas ele também traz paz para a consciência culpada. E eu falo isso porque muitas vezes nós não entendemos a verdade do poder do sangue de Jesus e nós tentamos correr com as nossas próprias pernas para compensar coisas do passado que foram feitas, e nós permitimos que uma acusação de Satanás continue nos sobrecarregando o nosso coração e a nossa mente sobre coisas que nós já fizemos, sobre coisas que o sangue de Jesus já remiu, já perdoou e já nos purificou. Mas a nossa consciência culpada não consegue entender o perdão e o poder do sangue, e nos mantém cativo num lugar de autoacusação. E a gente precisa entender essa realidade do sangue de Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 10, o texto vai falar sobre como a lei, ela apenas era uma sombra das coisas que viriam. E que o sacrifício que era feito no Antigo Testamento, ele não tinha capacidade de ser perfeito em si, porque ele não podia aplacar de forma plena e perdoar de forma plena o pecado. Mas ele precisava ser repetido todos os anos. Todos os anos ele era repetido. E todas as vezes que eles iam lá para fazer oferta sobre os pecados, era relembrado daqueles pecados que foram cometidos. Mas quando Jesus vem e faz o seu sacrifício, a sua oferta de sangue, a Bíblia diz que ele de uma única vez e para sempre encerrou toda a dívida que existia do pecado. E o próprio Espírito ele vai testificar que o Senhor não se lembraria mais dos nossos pecados e das nossas iniquidades. Quando o sangue vem sobre você, quando o sangue perdoa, rime, quando ele vem sobre você para perdoar, purificar, ele faz com que Deus não lembre mais dos seus pecados. Isso é o sangue de Jesus que faz, não é a sua capacidade, a sua força, é o sangue. E, gente, se Deus não se lembra mais dos nossos pecados, daquilo que o sangue já lavou, por que que a gente vai ficar lembrando? E pior, por que que a gente vai ficar aceitando acusação sobre a nossa vida, de algo que o Senhor já liberou, já perdoou e já se esqueceu? O sangue de Jesus ele vai trazer paz para a consciência culpada, porque você vai entender que através do sangue você foi perdoado, purificado, e agora existe paz com Deus. É o sangue. Mas nós ainda precisamos continuar andando na luz, para que o sangue seja eficaz sobre a nossa vida. Quarto ponto, o sangue tem poder reconciliador. Abre Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto. 14, só para concluir. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos... Não, é só até o 13 mesmo.
aqueles que estavam longe, separados, agora podem acessar um lugar no Senhor. Podem se achegar, podem vir para perto. Nós nunca poderíamos entrar no Santo dos Santos, na sala do trono, se nós não estivéssemos cobertos pelo precioso sangue de Jesus. A Bíblia vai falar que os sacerdotes, eles entravam uma vez ao ano no Santo dos Santos, mas nunca entravam sem sangue, sangue de animais, para oferta pelo pecado. Porque se ele entrasse na presença de Deus, precisava haver uma oferta de sangue. E agora o sangue de Jesus nos cobre, e é por isso que Paulo vai falar que agora nós temos e nós podemos acessar a sala do trono com coragem, com intrepidez, com ousadia, porque o sangue já foi derramado, e esse acesso agora está liberado. O sangue está sobre você, ele já te lavou, ele já te perdoou, ele já te purificou, você tem acesso e você pode se aproximar, se achegar de Deus no Santo dos Santos. E isso tudo é através do sangue de Jesus. O nosso relacionamento com Deus não está baseado nos nossos méritos, na nossa capacidade. Ele está baseado no sangue de Jesus. Eu não estou falando isso para que de alguma forma a sua consciência tente te conduzir a não se comportar mais de uma forma reta diante de Deus. Eu estou falando isso para que a sua consciência não permita que, muitas vezes, o seu erro, o seu pecado te impeça de acessar um lugar que o sangue já comprou por você. Essa é a verdade. Pecado precisa ter arrependimento. Mas o sangue já pagou o preço, não é você quem paga. Não é o seu mérito que faz Deus te amar. Não é a qualidade do seu caminhar que vai fazer Deus permitir você se achegar a Ele. Não, é o sangue de Jesus que foi derramado sobre você. E esse sangue te dá acesso ao Pai. Eu me recordo de um vídeo que eu vi faz tempo já. E a câmera ela como se estivesse em primeira pessoa. Então não dava para ver quem era a pessoa que estava entrando no local. Mas era a Casa Branca. E essa pessoa ela vai acessando, ela entra na Casa Branca, ela passa pelos corredores, todos os guardas batem continência para essa pessoa. Ela vai entrando, ninguém para, ela passa para um lugar, ela passa para o outro. Ela entra na sala oval onde o presidente está. Quando o presidente vê essa pessoa entrando na sala, ele se levanta da sua cadeira, essa pessoa vem até ele, e aí a câmera muda. E mostra quem era essa pessoa que tinha tanta liberdade para acessar um lugar tão protegido. E era o filho do presidente. Mas a gente não entende isso. Como filhos nós temos acesso. Como filhos de Deus nós temos acesso ao lugar precioso na presença do Pai. E ninguém pode nos impedir de chegar nesse lugar. Porque o sangue de Jesus já foi derramado e já abriu um acesso para que nós pudéssemos acessar esse lugar no Senhor. Quinto, o sangue tem um poder vencedor. Abre lá em Apocalipse 12, verso 10. Apocalipse 12, 10 fala assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. 11. E eles o venceram pela sua capacidade. Amém? Eles venceram pela sua força. Amém? Eles venceram pela sua capacidade, seu talento, o seu caminhar. Amém? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus tem o poder vencedor. O sangue de Jesus tem o poder de fazer com que você vença toda a adversidade, meu irmão. Ele te mantém de pé, ele te mantém firme, não há doença,
não há problema, não há tribulação, nada que possa te parar, porque o sangue de Jesus está sobre a sua vida. E há poder nesse sangue. Diante do sangue de Jesus, a própria morte morreria. Se o sangue de Jesus pudesse operar no inferno, o inferno seria drenado, seria ressecado, seria destruído. Há poder nesse sangue. E nós precisamos entender essas verdades. Irmãos, eu não vou limitar, existem outros pontos a falar sobre o sangue de Jesus. Mas para eu não me estender mais, eu vou deixar apenas esses. Mas para concluir, eu quero falar, a gente precisa entender, além de ter a consciência sobre o poder e o que o sangue de Jesus fez, continua fazendo e ainda fará sobre a nossa vida, nós precisamos entender a importância de invocar o sangue de Jesus. Eu comentei de manhã, falei, não tem uma noite que antes de dormir, quando eu vou orar pela vida da minha família, da minha esposa, da minha filha, eu não clamo para que Jesus derrame o seu sangue sobre elas. Para que o Senhor derrame o seu sangue sobre mim. Para nos guardar, para nos esconder. E muitas vezes, o sangue de Jesus tem sido esquecido por nós. Quem aqui ora clamando o sangue de Jesus? Pouquíssimas pessoas. Algo tão poderoso, nós precisamos invocar o sangue de Jesus. Eu lembro de um amigo meu, que ele vivia uma vida igual a minha antes de conhecer Jesus, e ele estava num processo de tentar se converter. E um dia ele falou, eu tive uma experiência, Dani, eu estava no meu quarto e olhei para a porta e vi um homem, apenas uma sombra de um homem ali me olhando. E eu não conseguia me mexer, eu fiquei paralisado. A única coisa que eu falei é o sangue de Jesus, o sangue de Jesus. Falei, aí você chama o sangue de Jesus, né? Ele falou, mas o cara desapareceu, foi embora. Falei, é o poder do sangue. É o poder do sangue. Tem um testemunho de uma missionária, eu quero concluir falando sobre esse testemunho. Ela trabalhava num lugar remoto, numa aldeia indígena, não lembro exatamente o local, mas junto com outros missionários, é claro, eles saíram para comprar, buscar alguma coisa, e ela ficou ali, e ela estava catando lenhas, e de repente, nesse trabalho, ela foi picada por um escorpião, mas era um escorpião muito venenoso. E quando ela foi picada por aquele escorpião, ela falou assim, eu invoco o sangue de Jesus agora sobre a minha vida. E ela continuou fazendo o que ela estava fazendo. Só que as pessoas daquela aldeia que estavam próximas, elas viram isso acontecer e começaram a amontoar, e falar assim, estavam ali esperando. Eles estavam esperando ela morrer. E ela terminou de juntar aquela lenha e voltou para a igreja. E o povo começou a vir atrás dela. Porque eles falaram, não estou acreditando, o escorpião picou, eu vi. Já era para ela estar morta. E ela entrou dentro da igreja. O povo foi se amontoando, foi entrando, ficou gente na janela, nas portas. Todo mundo esperando ela morrer, todo mundo sem entender por que ela ainda não tinha caído. Ela falou, bem, já que a igreja está cheia, vamos ter um culto. E naquele dia muitos creram no Senhor Jesus naquele lugar. E ela não morreu. Porque quando nós invocamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, esse sangue é poderoso para curar, para libertar, para transformar, para restaurar. E nós precisamos entender a importância de clamar pelo sangue de Jesus.